Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e a aula de hoje é exclusiva sobre o Track Motion. Track Motion é um dos recursos mais legais que o After Effects tem, eu utilizo ele bastante e no vídeo de hoje eu vou explicar dois tipos de Track Motion. Digamos que hoje vai ser uma introdução mais básica sobre esse tipo de track, então eu vou explicar algumas coisas e vou dar outros detalhes tanto em vídeos futuros quanto nos vídeos extra aulas, quando eu ensinar por efeitos, depois do curso básico que a gente está tendo. Qual é a função desse Track Motion? O Track Motion ele tem a função de mapear o movimento, então você sempre vai relacionar o track com o movimento. Então com ele nós podemos estabilizar uma filmagem, podemos mapear o movimento e depois colocar esse movimento em um texto. Então é isso que eu vou ensinar hoje para vocês. Então o primeiro efeito é o do Track Motion e antes da gente fazer ele, nós devemos habilitar o Tracker, que é o painel relacionado a isso. Então para isso basta virar o menu Window e marcar a opção Tracker. Note que ele será aberto aqui em um novo painel. Então agora eu vou marcar o nosso arquivo e agora é possível habilitar a opção chamada Track Motion. Então aqui, se você observar, foi criado algo chamado Track Point. O Track Point ele é um ponto de referência aonde o After Effects vai pegar esse movimento. Como eu falei, nós sempre devemos associar o Track Motion com o movimento de câmera ou o movimento da sua filmagem. Então o Track Point ele vai ser como se fosse um Anchor Point. Ele vai ser a referência desse movimento. Aqui nós podemos alterar os pontos dele e isso pode otimizar o nosso track. Porém, eu não indico que você mexa em nada por enquanto e eu sempre indico vocês a estarem marcando um ponto onde haja contraste. Então se você clicar aqui no meio, você pode mudar a posição desse Track Point. Eu vou deixar onde estava mesmo, que é onde vai ser eficaz. O próximo passo é clicar aqui em Analyze Forward. Então agora ele vai analisar a nossa filmagem. E note que aqui foram criados pontos. Porém, esses pontos foram criados a partir da onde eu posicionei meu Time Ruler. Só que aqui no começo não foi estabilizado, porque o nosso Time Ruler estava aqui. O que você pode fazer para terminar de traquear esses pontos que não foram marcados é posicionar o seu Time Ruler a um ponto qualquer antes daqui, né? E não se importe se sobrepor os outros keyframes e clicar aqui em Analyze Backward. Então, ele agora traqueou tudo. O próximo passo desse efeito é nós criarmos um New Object. Então, para fazer isso, basta clicar com o botão direito, vir em New e marcar a opção New Object. E o que é o New Object? Ele é como se fosse um ponto de referência do nosso track. Lembra quando eu expliquei sobre esta opção chamada Adjustment Layer, que era uma layer invisível que servia para a gente aplicar efeitos? O New Object ele é semelhante, ele é como se fosse uma layer invisível na qual você pode utilizar como referência do seu Track Motion. Então aqui eu vou clicar em Edit Target e note que ele já selecionou a layer do New. O que eu estou fazendo é transferindo esse track para nossa camada de New. Então eu vou clicar aqui em Apply. Após eu clicar em Apply, onde eu vou aplicar o meu Track Motion, ele vai perguntar os eixos que você vai aplicar isso. No caso aqui eu vou deixar no eixo X e Y e vou clicar em OK. Agora, note que esse retângulo vermelho representa o nosso track, o nosso New Object, que foi traqueado. Ele está com o mesmo track que nós criamos. Então o que podemos fazer com isso? Eu vou dar um exemplo bem legal para vocês. Vou criar aqui um novo texto e vou posicioná-lo perto do nosso New Object. O que nós devemos fazer agora é linkar o texto com esse New Object. Para fazer isso eu já ensinei, é só clicar aqui e arrastar. E agora, olha que interessante que vai ficar o nosso efeito. O texto está com o mesmo movimento de câmera do cavalo. Ele está acompanhando o cavalo. Óbvio que eu estou fazendo aqui de uma forma bem simples, mas você pode ir ajustando isso
num ponto que ele fique bem interessante. Então se você diminuísse esse texto, colocasse em cima do cavalo, então você podia trabalhar com esse conceito. Você poderia fazer esse track também com um solid color, por exemplo. Então se você criasse uma cor sólida, e aqui, vamos supor que a gente está fazendo o nosso cavalo. Vou criar uma máscara aqui. Então você pode ir ajustando os pontos. Por exemplo, selecionando 2 pontos com Shift. E depois com as setinhas do mouse e arrumando. Então selecionei 2 pontos com Shift e com a setinha do mouse eu estou arrumando. Então você também poderia linkar com o New. E ele ia também acompanhar o nosso track. Bem interessante, não? Então tá. O próximo vídeo que eu vou editar aqui, eu vou estabilizar essa filmagem. Então se você observar, a filmagem está um tanto desestabilizada. E há 2 formas de você estabilizar a sua filmagem. A primeira delas é uma que está contida já desde as versões mais antigas do programa, que é a chamada Stabilize Motion. Ela funciona de uma forma semelhante ao Track Motion. Então aqui você tem o Track Point, no qual você vai marcar aonde ela vai copiar o seu movimento. Então eu vou deixar ele aqui mais ou menos perto desse bot. E aqui eu vou analisar. Então ele vai analisar o nosso movimento e vai trabalhar em cima do nosso Track Point. Após ele finalizar isso, você deve aplicar. E antes de aplicar, você pode mexer em outros pontos dele. Então, por exemplo, aqui ele só vai estabilizar segunda posição. Você podia marcar segunda rotação. Então, se o vídeo rotacionasse, você poderia clicar aqui. E note que um novo Track Point vai ser criado. Esse Track Point ele está especialmente voltado para a parte de rotação. E também do Scale, mas o Scale eu não vou mexer agora. Então eu vou analisar novamente, agora com o Track Point relacionado à rotação. Beleza, agora sim eu vou dar um Apply aqui e vou aplicar no eixo X e Y. Uau, quantos keyframes foram criados? Vou apertar um U para minimizar esses keyframes. Daí você fala, Alan, tá muito estranho isso. Por quê? Como aqui nós não tínhamos parâmetros de rotação, note que ele bagunçou o nosso arquivo. Isso porque você deve tomar muito cuidado quando você trabalha com esse conceito de traquear, porque muitas vezes ele pode dar erro no seu arquivo. Então, dependendo da forma de como você trabalha com o Track Motion ou com o Stabilize, ele pode dar problemas. Então, se você errar no Track Point, se você errar nos parâmetros dele, então, por exemplo, eu apliquei o de rotação, ele acabou dando problema, entendeu? E eu fiz isso de propósito para você poder ver como funciona. Então tome bastante cuidado nessas peculiaridades, e isso você só vai fazer na prática mesmo, testando, para que não haja nenhum problema no seu arquivo. Então agora sim, eu vou traquear, repetindo o mesmo processo anteriormente, porém eu não marquei a rotação. E agora, temos aqui o nosso arquivo. Mas se você percebeu, ele está saindo fora. Tá vendo que tá cortando partes do vídeo? Não é isso que a gente deseja, certo? Isso porque quando você está estabilizando, você está mexendo nos parâmetros. Então o programa, ele automaticamente, ele vai às vezes levar o seu arquivo fora da composição para que ele estabilize. Uma forma legal de corrigir isso é mexendo na escala. Então eu vou selecionar, apertar S e vou aumentar a escala do nosso vídeo. Então agora, ó, note que o nosso vídeo está bem mais estável do que antes. Beleza? Novamente repetindo. Isso vai variar muito de cada caso e de cada arquivo, pois muitas vezes de uma certa forma não vai ficar tão boa, e aí você vai ter que recorrer a outros recursos. Muitas vezes você vai ter que mapear keyframes isolados. Enfim, tudo isso
é necessário um certo aprofundamento que eu vou dar mais pra frente. Então tá. Outra opção que nós temos também é esta chamada Warp Stabilizer, que ela já estabiliza de forma geral. Então quando você clicar, ele é mais automático, digamos assim, ele é como se fosse um efeito. Então ele vai analisar a sua câmera para depois, isso ele vai analisar frame por frame, para depois ele realmente fazer essa estabilização. Lembrando que isso pode demorar um pouquinho, dependendo do tamanho do seu vídeo. E no segundo passo, ele vai estabilizar a sua filmagem. Aqui você pode mexer nos parâmetros dele, porém eu vou deixar no padrão. E agora vamos analisar o resultado final. Note que ele está mais estável. Aqui você pode depois mover a escala dele, ou os pontos. E agora sim vamos analisar. Como eu falei, cada caso é um caso. Quanto mais mexer a sua câmera, como nesse caso aqui, maior vai ser as transformações e as alterações que o seu arquivo vai sofrer. Então, tente pegar arquivos mais leves para você que está treinando. Eu aqui peguei um bem tremido mesmo para mostrar para vocês como funciona. Mas pegue arquivos com poucas variações e na posição e na escala dele, para você poder treinar e realmente analisar esse efeito, como ele vai funcionar e como ele é eficaz. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. E fique tranquilo se você não entendeu tão bem, assim, se você ficou um pouco com dúvida. Esse conceito de track motion, ele é um pouco complexo, eu confesso pra vocês, mas pode ficar tranquilo que eu estou aqui pra ajudar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, se inscreva no canal e continue acompanhando esse curso. Até a próxima aula. Falou!